Boa noite a todos. Boa noite. Vocês ouviram um pouco de depoimentos, né? Faz bem o médium também fazer depoimento, né? Declarar-se ao público, né? É bom isso. Boa noite a todos. Que Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs que aqui vieram para nos ouvir, para nos satisfazermos do Evangelho do Cristo. Porque tudo está inserido aonde? No Evangelho do Cristo. Nada fora do Evangelho do Cristo. E o Evangelho do Cristo é a vida do Cristo. Que até os dias de hoje as pessoas, os humanos, e como espíritos mesmo desencarnados e encarnados, têm dificuldade de reprocessar isto em si. A vida do Cristo na vida humana. A mesma trajetória, como o homem tem dificuldade da trajetória para com a vida do Cristo. Boa noite. Com a vida do Cristo. Por quê? Os seres humanos não se conhecem. Os seres humanos têm dificuldade de se conhecerem. Isso há séculos. Falamos como espíritos seculares. De muitos séculos e séculos e séculos que nós temos dificuldades de nos conhecermos. Por isso que hoje vamos falar de Simão Pedro, da negação de Pedro, mas vamos primeiramente conversar e lembrarmos do nosso orgulho, dos homens orgulhosos, da dificuldade do homem olhar o outro como seu irmão, olhar o outro como um aflito, olhar o outro como um doente, que você está tentando tratá-lo, e não você sendo a vítima dele mesmo, quando o orgulho toma conta dos homens. O orgulho nada mais é de uma superioridade que o homem deseja ter, às vezes acima da divindade superior, acima de Deus. Às vezes os homens querem ser reconhecidos, querem ser lembrados, querem, mas por causa do orgulho. Eu sei mais do que você. Não, você simplesmente está na Terra numa condição sine qua non de aprendizado. E que seu orgulho nada mais é de você estar ferido com algo. Como Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Isso está no Evangelho. Não julgue a ninguém, porque serás julgado pela sua consciência, pelo Pai. O Pai subentende-se a sua própria consciência. Não a consciência divina do Pai, a sua consciência de espírito. A sua consciência um dia ela vai te punir. Por mais que você diga não, ela vai te lembrar que você precisa ser melhor. Que seu orgulho precisa ser retirado. Que o orgulho nada mais é de uma doença milenar. De uma vida para outra nós carregamos algo insólido. Boa noite. Insólido chamado orgulho. Boa noite. Orgulho. Que é uma sombra que nós carregamos. Nós projetamos no outro as nossas próprias falhas. O que está me incomodando eu projeto no outro. Que é uma coisa que eu carrego. Às vezes eu quero ser o outro. Eu quero ditar as regras para o outro. Porque eu estou ainda muito vazio. Ou aquilo me incomoda em mim. As suas atitudes me incomodam em mim. Então eu vou te melhorar. Mas o seu orgulho é maior. Você vai querer colocar do seu jeito. E não existe jeito. Existem situações de reconciliações. Reconciliações humanas e espirituais. Por que espirituais? Porque quando você morre, o seu corpo falece, padece, só fica o seu espírito, ele vai dizer, e agora? Eu ostentava tanto, eu queria superioridade em tudo, eu dominava tudo e a todos. E agora estou aqui sozinho, solitário, sendo assediado por muitos aflitos que eu despejei da vida. Eu anulei
muitos irmãos durante a minha trajetória de vida, pelo meu orgulho. Orgulho doente, orgulho que faz mal para as almas. Almas de aflitos que padecem aflições. Por isso hoje o mundo é muito enfermo. O mundo hoje é doente, que uma doença coletiva. Hoje estão dizendo, 2019 vai, só um adendo agora, vai ser péssimo. Mas isso disse João Evangelista, não é péssimo. O século 21 seria muito difícil. O século 21, a porta ia se estreitar, não precisa muita coisa. Então eu estou com medo das catástrofes, das tragédias. Quantas tragédias você provoca no seu dia a dia? Quantas tragédias você faz no seu dia a dia? Não precisa ir a Brumadinho. Não precisa ir ao Rio de Janeiro. Vá até dentro do seu lar. Às vezes a própria tragédia que você provoca dentro do seu lar. Com a ostentação. Não ter humildade, que é uma coisa rara no homem moderno. Que não existe modernidade, existe a tecnologia. Mas o Evangelho é prática, ação, não fugir de si. Então os homens dizem assim, mas muitas tragédias estão acontecendo. Para o homem despertar da situação cômoda que ele vive. Às vezes o orgulho abafa o ser humano. Eu tenho, eu consegui, eu faço. Isso é humano, não é de Deus. Não é de Deus, é humano. Não é? É humano. E as pessoas estão aflitas por quê? Porque não estão se amando. Não estão se amando. Ah, mas o Chico Xavier disse isso em 1969. Não vamos questionar isso. Ele disse que o mundo passaria por muitas tribulações. Como João Evangelista, no ano de 95, ele passou essas informações. Isso é 95, não é 1969. Em 95, 75, nas premonições de João Evangelista, que o século 21, ou a partir do século 19, a Terra passaria por várias transições. E nada mais justo, 19, estamos numa transição. E precisamos do quê? Nós espíritos, de espíritos tarefeiros, de espíritos, como o Eduardo disse há pouco, no bem, não no mal. Não reverenciar o mal, aquela tragédia consumada dentro do lar, de tramas e traições. Tramar contra si mesmo, porque você está tramando contra si mesmo. Ou se teve tramas e traições, porque já houve isso em outras encarnações. Vocês estão ouvindo o espírito. Sou eu, irmão Paulo. Não é mais humano. Ah, mas também está lá na codificação espírita. Então as tramas aonde que acontecem? Dentro do seu próprio coração. Porque você não se ama. Porque o seu orgulho, o orgulho das pessoas, não é aqui especificamente, não se amam. É mais fácil eu falar do mal. É mais fácil eu editar o mal todos os dias. É mais fácil eu ler sobre o mal. É mais fácil eu produzir o mal, até na tecnologia. De criar tramas, de criar coisas difusas, confusas, porque eu estou confuso. Aí eu quero ganhar muito dinheiro, para quê? O que você vai fazer com muito dinheiro? Nada. Vai chegar no seu limite e nada. Aí você vai viver uma vida vazia. E nada. E vai causar tragédias para muitos. E nada. E nada. E até esse barulhinho gostoso da água, né? E todo mundo fica percebendo, né? Então, e nada. Vamos lá, minha irmã. Todo mundo está observando você agora. Você é o centro das atenções. É uma fonte, parece uma fonte. Então, o homem vive essa indisposição contínua. E agora, 2019, mas você vai ter a festa agora, mundana de vocês. Já teve aí da passagem do ano, que muita gente desencarnou e dizia assim, não, estão sendo preparados várias equipes socorristas, mas isso já tem no plano espiritual.
Isso é normal. Se nós socorremos muitos irmãos no ano, Natal, nas outras tragédias, em Brumadinho, em outras situações, e na vida. E socorremos vocês muitas vezes nos próprios evangelhos, né? Mas aqueles evangelhos de luta. Não, o evangelho é paz, não é orgulho. Orgulho cria cegueira. Orgulho nada mais é de você não se perdoar e não perdoar aquele que está no seu caminho. Eu tenho que ser bonzinho? Eu não disse isso. Só disse que você precisa ser melhor. Os filhos de Deus precisam ser melhores. Nós precisamos ser melhores. Bonzinho você nunca vai ser. Porque você tem o mal enraizado em ti. Ou seja, o mal é o orgulho. Que duela-se com a humildade. Humildade você tem que ser igual ao Cristo. Você é? Não. Você é? Não. Ninguém é. Mas está no caminho. Opa, melhorou. Se está no caminho, estou reconhecendo que o Cristo veio até nós para dar o seu testemunho. E nós termos um aprendizado com Ele. Com Ele. E até os dias de hoje o homem tem dificuldade do aprendizado com Cristo. Por quê? Meu orgulho é maior, eu não consigo me relacionar com ninguém, nem com pessoas, nem com grupos. Por isso que eu nem vou no centro, na igreja, no culto, que eu tenho medo. Imagina, vou ouvir irmão Paulo, é um espírito. E daí? Vocês convivem com o espírito todo dia, no metrô, no carro, em casa, são espíritos afins ou não afins. Isso é a retórica da vida. Se vocês acreditam em nós, vem aqui nos ouvir, de mês em mês, 2 meses, vem nos ouvir e dizer assim, nossa, é irmão Paulo mesmo, ele falou de mim. Eu falei de um por um aqui. Antes de vocês entrarem aqui, puxamos a ficha. O cadastro de cada um, GPS do que vocês fizeram. E eu tenho que falar antes, eu vou falar do fracasso de Simão Pedro, mas eu preciso falar de vocês antes. Não é? Tá ali, fichado, olha lá, tá a ficha lá, cai no computador e sai a ficha. Olha o que eu fiz de errado, vou sair embora. Mas eu ia falar de quem? Se vocês também estão aqui para serem ouvidos, vocês estão aqui para serem ouvidos. Vocês trouxeram vários problemas, várias situações adversas, várias manifestações, várias doenças e vários pensamentos confusos. Não é assim? Senão vocês não estariam aqui. Vocês estariam em casa, estariam reclamando, ou estariam num grupo de pseudos amigos ou amigos e falando mal da vida dos outros, falando mal do trabalho, falando que o mundo está caótico, vamos beber mais um pouco, esse caos eu tenho que amortecer, ficar tranquilo, que isso me dá instabilidade. Mas quando você chega no lar, cria um show, porque você está infeliz. O seu orgulho ainda detém você. Você ainda é detido no seu orgulho. Você está numa detenção provisória de orgulho ferido. Porque o Cristo não fez isso, mas o homem continua fazendo. A detenção do orgulho. Você está na detenção. Está lá uma penitenciária que você criou para si mesmo, pelos seus próprios erros e não acertos. Você cria o quê? A sua detenção. Não é assim? Nos seus medos, nas suas vaidades, na prepotência, não é assim? Na superioridade, não estávamos falando aqui da superioridade, você cria isso. Então você está detido na terra, sendo observado por Deus, que Ele quer trazer a liberdade para você, mas você tem dificuldade de se libertar. Deus como seu Pai único, Jesus como governador do planeta, Ele está esperando a sua transformação. Ah, irmão, eu acho que não vai ser nessa vida. E já começa assim, já começa a doença. Não vai ser nessa vida. Que vida vai ser então? Na próxima? Daqui 200 anos? Ah, não. Não espere todo esse tempo. Mude agora. Saia. Arrume a chave, fala com o carcereiro, que é um espírito iluminado, fala, me dá a chave, preciso sair da minha detenção de orgulho e de vaidade,
que eu próprio criei para mim, na minha encarnação. Por isso que o mundo está doente, não é assim? Vai acontecer uma catástrofe, claro que vai. Eu falei isso em 2015, falei que 19 ia ser melhor, e 20 seria já uma estabilidade mais emocional. Mas pode ser que o povo faça ao contrário. Na estatística diz, haverá uma mudança, se o homem deixar. Se você sair da sua cadeia que você criou para si mesmo, orgulho. Vaidade, está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e humildade. Mas o orgulho sintetiza, vou repetir na hora, vocês vão ficar ouvindo até o tempo que eu falar de Pedro, superioridade. Eu sou superior, eu sou extremamente inteligente. E daí? Numa próxima vida você pode ser nada. E a sua inteligência não foi colocada para o bem. Não foi colocada. E o que vai ser disso? O que você vai fazer depois? E quando você morrer, o que vai acontecer, meu irmão? Ai, irmão, não sei. O que vai ser? Já pensou nisso? Você está pensativo? Pensa lá. E aí, quando eu morrer, o que vai acontecer? Só você sabe. A consciência, quando Jesus disse, o Pai é a sua consciência. Ah, mas agora eu vou me martirizar? Não, as consciências hoje no mundo se martirizam todos os dias, porque essa cadeia parece que não tem chave, não existe chave, a minha vida não anda, minhas coisas não andam, minha vida não anda, minhas coisas não andam, e nada dá certo, minha vida assim, está tudo errado, porque você é o errado. Aí, irmão, você está me acusando? Você voltou para a Terra porque você é errado. Uma coisa lógica e óbvia. Não é isso? Por isso você voltou para a Terra, senão você não voltava. Você acha que você ia voltar? Não, ia ficar lá. Como disse, você volta na nuvem. Vai para uma colônia boa, né? Mas aí para você atingir essa colônia, você precisa melhorar muito. Então, você só voltou porque você tinha um compromisso. O compromisso do ócio. O compromisso do ser humilde. Eu sou uma pessoa extremamente humilde? Humilde do quê? Eu perdoei quantos? Você amou quantos? Eu amo meu filho e minha filha. Minha mulher de vez em quando. E assim vai. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai, a sogra, não sei. Não, a sogra nunca. Coitada da sogra é um espólio. A sogra e o sogro às vezes é um espólio para receber só. Infelizmente. Mas é a mente humana, que eu sempre digo, a mente que mente para si mesmo. É uma mente que omite informações, para ser mais delicado. Ou não, é uma mente que mente mesmo. E vive naquelas ilusões, que são as doenças. Eu queria que fosse daquele jeito, mas não é. Não vai ser. Porque você não dita, você está preso. A sua prisão que você criou. Você estabeleceu regras dentro da sua prisão. Regras. Sabe disso? Regras. O homem cria regras. Regras de decepções, regras de aflições, regras de sentimentos doentes, regras de sentimentos negativos. Tudo são regras. Regras do orgulho. Por isso que as mentes ficam doentes. E eu tenho que relacionar uma por uma. Vocês são fichados. Que medo? São mesmo. Vamos fazer o quê? Vai mudar a sua ficha? Você pode acrescer alguma coisa ou diminuir. Depende muito de você. Depende muito do seu astral, né? Da sua forma de pensar. Se eu vou ler o Evangelho, se eu vou estar com o Evangelho, se o Evangelho vai ser a minha vida. Não sei. Às vezes estão no ócio. Só reclamam. A minha vida precisa ser muito melhor. Mas o que é melhor para você? As dores ou só o sossego? É melhor ter dor. A dor amiga, que faz você crescer, faz você repensar na sua vida, querer sair da sua prisão, ter a chave, não negociar com o carcereiro. Não tem negociação, é simplesmente dizer assim, eu preciso sair.
Aí ele vai dizer, ó, regras são regras. Para você sair, você precisa melhorar. Ah, então vou ficar. Vou ficar um bom tempo. Então eu não consigo startar isso. Meu orgulho, minha vaidade. Tire, saia dessa prisão. Não espere os acontecimentos. Saia. Faça a sua parte. Não espere o outro mudar, nem os outros mudarem. Mude você, a sua forma de pensar, a sua forma de amar. Por isso o Evangelho. Ah, irmão, mas isso é uma utopia muito grande. Não existe isso. Existe se você quiser se libertar. Existe se você quiser sair da prisão. Se você quiser sair. Quer? Ah, eu quero, irmão. Ponto de interrogação. Como é que você vai sair dessa questão que você fez para você? Você até instituiu, você arrumou um espaço e aquele espaço ninguém entra. Você vai para lá e volta para cá, igual infelizmente um presidiário, né? Ele sai pro raio, lá na quadra, no salão, depois volta. À noite ele está trancafiado. Vocês voltaram para a terra, você vai e volta, vai para a noite, volta para a prisão de novo. Mas os problemas não mudam, irmão. Muda você. Ah, irmão, mas se eu mudar, as contas vão ser pagas? Vão. Que você vai estar mais determinado, né? Deus coloca lá um dinheiro na sua conta. Alguma coisa faz. É verdade, irmão? Onde que é? Vai. Né? Mas o homem fica no orgulho exacerbado, esquece de Deus, esquece as coisas de Deus e não anda. Ele fica pragmático, eu não vou andar porque as coisas na minha vida... Hoje a maior reclamação do planeta é reclamação que as coisas não andam. Que a vida não anda. E a mulher também não anda. De jeito de conhecer outra, aí começa aquelas coisas, né? É assim. E o outro também diz a mesma coisa, não aguenta mais. É cansativo. Quantas vezes já ouviram nas redes aí que vocês trocam ideias, redes sociais? Nossa, eu estou cansado da minha vida. Minha vida parece um grande tormento. Nada dá certo. Eu vou lá no centro para dar certo. O irmão Paulo vai me ajudar. Se você deixar. Se você sair da prisão. Vai sair? Qual o enigma? Como é que eu faço para sair de lá? Evangelho. Se purifique. Perdoe. Tire as mágoas, jogue fora todas as mágoas seculares, porque você vai encontrar pessoas no caminho que são seculares, pessoas velhíssimas. Ah, mas ela é tão jovem, é velhíssima, porque o ímpeto dela são ímpetos velhos, antigos, de coisas repetitivas. Por isso não tem o Evangelho. Por isso que o Evangelho não faz parte da minha vida, muitas vezes. Por isso que eu vou no centro, vou na igreja, vou nas casas. Ah, não entra. Ah, o irmão Paulo falou tanto, mas falou de prisão agora. Como que... O irmão Paulo, o que é isso, irmão? É que eu vou entrar no tema, calma. Vocês são muito ansiosos. Nossa, você vai falar do tema? Vou falar do tema, mas eu tinha que falar do orgulho que o homem carrega. Que Pedro carregava também. Pedro era a mesma coisa que vocês. A mesmíssima. Simão Pedro era do mesmo jeito. Ah, mas ele estava do lado de Jesus. E negou Jesus. Quantas vezes você nega a sua vida? Quantas vezes você nega a você mesmo? Quantas vezes você nega o trabalho? Que é a sua recuperação moral. O trabalho espiritual é a sua recuperação moral. Não é o trabalho físico. O trabalho físico é pôr a gravatinha, cabelinho assim, maltrata um, maltrata outro, ou se maltrata, alguma coisa do tipo. E ganha de seu soldo, e acabou. Não é assim? Que lá é uma briga lá naquele escritório, tá louco. Não dá, né? Cada escritório é uma prisão de... Não é assim que as pessoas fazem? Então vamos voltar em Pedro, Simão Pedro. Vamos lá? Vamos sair um pouco do nosso mundo que vocês vivem atualmente, do seu orgulho, das suas vaidades. Entenderam o orgulho? Entendeu, meu irmão? Quando morrer, mas você não vai morrer agora, mas dá uma repensada. Porque ele está lá que está pensando, a barba dele já está ficando branca. E agora eu vou, será que ele está falando de mim também? Ai, Jesus, e agora? O que eu faço? Eu não vou mais vir aqui. Tem coisas assim, nesse nível, né?
É o psicológico, por isso que Jung falava muito, você sabe disso, que Freud e Jung, entre outros, ele dizia assim, você tem uma sombra, como Jesus disse, eu falei de julgar, né? E Jung depois, como Freud, né? Mas Jung teve essa trajetória de dizer, você carrega uma sombra de um eu vazio dentro de você. E esse eu julga o outro. Essa sombra julga o outro. E você está sombreado todos os dias. E você nunca está satisfeito. Porque essa sombra te invade. É você mesmo. Ela vai te invadindo. E você parece que não tem fôlego, parece que não tem vida para viver. Porque você sempre quer pensar que o outro. Mas o outro tem. O outro é tão maldoso e ele tem um monte. E daí, deixa ele. Um dia ele melhora. Continue a sua trajetória. Mas o outro tem, mas você também já teve. Me fica comparando com o outro. O outro é o outro. Não é você. A sua vida você veio no seu cárcere privado. Não veio? É só lá, é só você que sabe onde está o seu cárcere. E a sua sombra é só sua. Só sua. Você gosta dela. Porque você julga. Julga, crucifica, decapita. Capta. Tira a cabecinha, tira tudo. Quando tem ódio, rancor, raiva, acabou. Pedro. Vamos chegar em Pedro? Agora vamos voltar lá? Em Pedro, no ano de 33, quase 33 já. Era cristão. Vamos falar um pouco de história agora, né? Mas eu falei de vocês primeiro, eu tinha que falar de vocês. Não me contive. A história é muito próxima a vocês. É uma história muito real. Só que foram em outras épocas, só que tinha Jesus. E hoje você proclama Jesus. Você quer ele ao seu lado. Só que você não sai da prisão para ir até Jesus. Você fica lá encarcerado. E gosta dessa prisão. Adora. Se sente bem. Né? Se sente bem. E Jesus parece que não me ajuda. Você que não se ajuda para chegar até ele. Mas você quer que ele esteja todos os dias. Vá até ele. Não espere ele chegar a você. Ele é o governador do planeta. Ele tem os seus emissários. E para te ajudar. Mas você não quer. Você fica lá preso, a repetir as mesmas coisas. Isso acontece comigo. A minha vida não anda, é ficar doente, a doença é na família, agora tem um outro doente que tem que ficar com ele, e tá velhinho, tá com mal de Alzheimer, tem que ouvir Alzheimer, tem que ver não sei o quê. Para de reclamar. Ajude o seu semelhante. Saia dessa prisão que você exterioriza todos os dias. Prisão da raiva, do ódio. Do ódio. Porque as pessoas ficam em ódio. Não ficam? Gostam de ter ódio. Não gostam de vez em quando? Ah, mas o outro é o outro. É seu irmão também, está precisando de ajuda. Ora por ele, fechou ali. Senão eu pego a arma, está com a arma aí? Não pode fazer isso. Nessa reunião, você tem que vir desarmado. Vem com a arma aqui, o irmão fala alguma coisa, ele pega o médium. Já é. Não pode mexer com essas coisas. Estavam no ódio, né? Então no ódio e na raiva. Então o homem fica encarcerado no seu ódio. E é gostoso ter ódio. Não é gostoso? Claro que é. Vocês não gostam de vez em quando? Claro que gostam. Vocês não têm raiva? Né? É mais raiva do que amor. Vamos ser mais coeso, mais racional. É mais raiva do que amor. Irmão, e por que é tão gostoso às vezes falar mal dos outros, né? Isso! Falou tudo, é isso que eu queria que você falasse. É isso que eu queria que você falasse. Não é gostoso? É isso. Entoou o cântico. Mas as pessoas vibram, porque o mal predomina. O mal faz bem. O mal traz essa coisa do orgulho. Por isso que estamos dizendo, encarcerou-se no mal. E não tem o bem. Parece que o bem não existe mais. Eu tentei ela, eu fui tentando. Eu falei, ela vai falar. Ah, venci. Não é? Venci. Ela ficou, eu vou falar, fale agora. Mas é gostoso. É, então é isso. Eu usei o termo que vocês usam. Por isso que eu falei que o Pedro ainda está ali, deixa ele ali. Eu tinha que falar de vocês, né? Do encarceramento, dessas coisas boas que vocês gostam. Então é bem isso. Ela trouxe uma verdade. Por isso que eu falo que a mente que mente para si mesmo. Então aquele é gostoso. É, né? Aquele, é verdade. Se você for falar do bem, ai, para que essas coisas aqui, ó.
Sai daí do meio, já sai fora do contexto. Então por isso que ela falou, por que as pessoas, porque é gostoso falar mal do outro. E eu aqui falando do evangelho, né? Então, o lúdico da vida é gostoso. Porque são as obsessões, são as sombras, essa sombra que nós carregamos. Que você se anexa a ela e gosta dela. É minha superioridade, é meu orgulho, eu domino, eu tenho, eu sou. E as pessoas agregam quando eu falo mal das pessoas. Agora você é chato quando você não agrega isso. Você vem com essa pureza, essa falsa modéstia, você é humilde, você não é nada. Não é assim que acontece? São as falas do mundo atual. E quando tem uma tragédia, o mundo vai acabar. 2019 é a trama. Vai acontecer. Isso, gente, está escrito isso, calma. O Brasil passa por tribulações. Nós falamos isso há uns 10 anos atrás, falamos há 5 anos atrás. Quem acompanha, vai lá na tecnologia, no YouTube, né? Entra lá nas palestras e vai ver. Ia faltar água, aí se 18 e 19 ia começar, e 20 ia melhorar um pouco, 25 começa uma outra transição de irmãos muito mais de luz para encarnar, para mudar a cabeça de vocês, né? Muda esse pensamento. E 57, que você não vai estar mais vivo aqui na Terra, já deu a data. 57, você não vai estar mais aqui, vai estar um mundo melhor. Aí todo mundo... Será que vai estar? Agora todo mundo, tá vendo? Agora ressuscitou a gente falar mal do outro. Vamos, calma. 57 é muito, gente. Oxe. Não é? Não é assim? São mais 37 anos. Vai? Não sei. 40, né? Põe 40. 37, 40 anos, né? Bom, né? Põe 60. Então é isso, meus irmãos. Voltamos agora ao ambiente de Simão Pedro. Tá bom? Falei um pouco de vocês, tá claro? A nossa irmã ali se declarou. Você não tá falando mal de ninguém agora. Não, agora não. Então tá bom. Agora não. Neste momento que eu estou dentro do centro espírita, não dá. Irmão, quem conversa mais aqui? É ou ele? Não dá para falar de ninguém. Nós estamos aqui fazendo algumas analogias que vocês presenciam diariamente, ou a vida de vocês diariamente em vossas prisões privadas, individuais, que vocês vivem. Então vocês vivem nessas prisões. Então fecha o texto. Pelo orgulho, pelas vaidades e pelas incompreensões, porque eu nunca sou compreendido. São as vítimas de si mesmo. Agora, o que você já fez, você não sabe, né? Então, se você tem tendências você fez muita coisa não boa. Não é assim? E que agora está naquele processo de reajuste, de evolução, para melhorar. Fique no bem. Ame o próximo. Ame. Não se açoite. Se ilumine. Ore. Para melhorar. Senão a vida não vai andar. A sua vida vai ser o que o irmão disse. Você passou pela terra. Orgulhoso, vaidoso, com muitas tramas. A vida é assim mesmo, é igual uma novela, são tramas e tramas. E quando você morrer, o que vai acontecer? Tramas e tramas. E você, na sua consciência, vai dizer, como Chico disse, perdi meu tempo enquanto estive na Terra. E aí é um caos. É um caos porque a sua mente fica um caos. Se na Terra, hoje, o que mais tem as patologias que existem na Terra são as depressões, ansiedades e doenças mentais e vícios. É o que tem na Terra. É assustador. Síndrome do pânico. Porque você se assusta com você, com a sua sombra. E aí você quer criticar o outro, porque a sua sombra te assusta. As ansiedades são a sua sombra te assustando. Fecha. Então o que mais tem na população mundial hoje
são as doenças. E que precisa de Deus. Precisa você se conhecer. Precisa você falar menos dos outros. Precisa falar também de você, do bem que você pode promover a outros. Do bem que você promoveu a muitos que estão no seu caminho. Isso é estar na vida. Senão eu vou ficar procurando nada no nada. E não vou encontrar nada. E vou estar sempre no meu vazio e no meu cárcere privado. Domiciliar. Vamos dar uma cancha, né? Domiciliar. Uma tornozeleira bonita, que avisa para Deus quando você faz erros. E aí? Ela começa a pitar. Pi, 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 pi. É o dia todo. É o dia todo. E Deus vai ouvir e vai dizer: pare um pouco, repense. Repense. Vamos agora no ano de 32 para 33. Senão a gente não entra nele, né? O fracasso. Na última oportunidade que estivemos aqui, falamos da última ceia, que era antes que antecedia o Natal de vocês, o dia que proclamaram como o nascimento do Cristo. Tá bom? Que vocês fazem as festas e tornam-se festas mundanas, com mortes, com suicídios, com tramas, com tudo que tem de ruim. Mas tem a parte boa, claro, reunir a família para brigar bastante, para se amar, tá? Para um olhar para o outro e dizer: nossa, o que você está fazendo aqui? Mas tudo bem. Isso é a parte lúdica negativa, mas tem a parte boa que alguns se aceitam e se reharmonizam. Ninguém fala de ninguém, todo mundo bebe água fluidificada, faz o evangelho às 23h55 e qualquer coisa. E quando dá, cara, comemoremos. Aí faz aquela. Então voltemos lá na época de Jesus. Vamos falar de Jesus agora, né? Vamos falar de Jesus. E ele, a última ceia, que foi a derradeira, ele disse assim: alguém me trairás e alguém me negarás. Não é assim? E Judas e os 12 apóstolos ali. Como? Alguém vai trair Jesus? Como? Alguém vai trair? Vocês traem Jesus? Não, vocês são homens de bem. Ninguém trai aqui. Então ali, ninguém vai me trair. Não, Jesus já proclamou dizendo: já estou perdoando antes alguém que vai me trair. Que ele perdoou Judas antes. Ninguém faz isso. É difícil, tão quanto difícil perdoar. Não é assim? Tão quanto difícil perdoar. E Jesus, quando esteve na terra, ele perdoou antes. Ao maior perdão da face da terra. Jesus perdoou Judas antes. E alguém ia negar. E passou aquele... Ele sentou-se na ponta da mesa, ele era o patriarca. Um dos mais jovens, Jesus, entre os mais jovens, mas era o patriarca, era o ancião da última ceia. Então ele sentou-se lá e disse essas palavras. Passando, ele falou: agora... depois teve a passagem para o lava-pés. Eu vou lavar os pés de cada um que aqui está. Que é o sentido do humilde. De se dobrar para servir, você lavar os pés de alguém. Os hebreus e os judeus. Então a história diz: vou me curvar. E Jesus, naquele momento, ele tirou a toga, uma parte da toga que ele usava, e se deleitou. Colocou ela, amarrou aqui, como os escravos faziam. Eu já disse anteriormente, mas se vocês não atentaram que ele não veio, os escravos da época eram os devedores, eram homens que tinham dinheiro, perderam as fortunas e se tornavam escravos. Mas eram inteligentes, homens inteligentes, não era só a escravatura. Então ele se deleitou a começar a lavagem dos pés. Isso foi um afronto a Pedro, a Simão Pedro. Foi um afronto, porque ele disse: como o Senhor vai fazer ser um escravo? Ficar submisso a eles? E ele já estava dizendo a eles. Ele estava subjugando os próprios apóstolos. E ele era superior a todos. Pedro disse isso. Como? O Senhor vai fazer isso?
E Jesus disse, lavarei os seus pés. Aí Simão Pedro disse, não, lave o corpo todo. Ele falou, não, simplesmente os seus pés, onde tu pisas, estarás limpo. E Pedro continuou insistindo na ira. Como Jesus pode fazer uma coisa dessa? De submissão, ele que é o mestre dos mestres. Porque eles o tinham como tal, e era tal, filho de Deus. E ele não podia fazer isso. Ele disse, esse é o aprendizado. Em algum momento ele disse, é o meu derradeiro testemunho. Jesus testemunhou em amar ao próximo como a si mesmo. Amar a vocês como eu vos amei. Quem faz isso nos dias de hoje? Como eu vos amei. Se o homem não consegue nem amar ao próximo como a si mesmo, essa fala do Cristo foi o segundo mandamento. Amareis o teu próximo como eu vos amei. E ele disse a Pedro. E ele ainda disse no meio da conversa, muitos que estão aqui vão dispersar-se. Muitos que estão nesta mesa, ou que estou lavando os pés, daqui a noite se aproxima, vão se dispersar-se de mim. E Pedro ficou indignado, Simão Pedro. Falou, como que o senhor está? Para onde o senhor vai? Para onde o senhor vai agora? Para onde tu ides? Para onde eu vou, ainda você não entrarás. Porque você precisa do testemunho e aprender. Como? Eu tenho coragem. Eu dou a minha vida para ti. Muitos aqui dão a vida para Deus? A Jesus? Sem a submissão? Submisso, eu digo, na bondade? Na humildade? Algum faz. Então pensemos sobre isso. E Pedro disse, eu tenho coragem. O Senhor está me dizendo que eu não vou fazer isso. E Jesus voltou a repetir a Pedro. Pedro, tu terás que ter o aprendizado antes, para tu entrar no reino dos céus. Porque muitos dos discípulos queriam ostentação, dizer, ele é filho do Pai e nós seremos ovacionados. Muitos dos discípulos entendiam assim. Como muitos que estão na caridade diz isso. Eu serei ovacionado. Ninguém é ovacionado. Você faz e cumpre naturalmente o que você veio a cumprir. Cumprir o bem. Fazer o bem. E quando ele disse isso a Pedro, Pedro ainda ficou indignado. E Pedro ficou muito bravo. Com ódio. Como eu dizia aqui do orgulho. Ele ficou com o orgulho ferido. Diz, eu vou te seguir, mestre. Eu te defenderei, aonde tu estiveres. E o mestre já havia lavado os pés de cada um. Mas lembre-se, volta aos pés. Quantos pés você lavou na sua vida terrena? Na sua vida terrena, quantos pés você já lavou? Quantos perdões você já o fez? Quantas histórias você contou do bem? Estamos lembrando do Cristo. E o Cristo disse a ele, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa frase aqui. O mundo ainda continua perverso. O mal ainda continua no homem. E continua no mundo terra. Mas o homem é frágil. Pela fragilidade de Pedro. Eu vou explicar o porquê. E saindo na noite, no horto, no cemitério Getsemane, que é hoje em Jerusalém, o Cristo foi preso pela acusação de Judas. Acusação de Judas não, que Judas ganhou, recebeu para aquilo. Que Judas pensava uma outra coisa, mas isso aí é uma outra questão. E Pedro, como bruto, por isso que eu falei da arma, agora você vai entender isso, pegou. E um soldado que estava pegando Cristo, ele cortou a orelha de Maicos, era Maicos. Ele cortou a orelha de Maicos.
E o Cristo falou, isso não é coragem, isso não é virilidade. E ali foi um dos primeiros trabalhos que ele repôs a orelha de Michael. Ele repôs ela. E Pedro ficou extasiado, disse, mas eu tenho coragem, eu sou homem. Mas a virilidade ou a coragem nada mais é de uma fraqueza. Quando o homem quer brigar com o outro, que ele está muito mais fragilizado. Isso não é coragem. Isso é fraqueza, é o medo de ser açoitado. Então os ataques entre pessoas humanas ou entre espíritos é quando você está com medo, quando você está fragilizado. Por isso você grita, por isso você tem que ser do meu jeito, é o orgulho. E você não muda isto. O ser humano não muda essa trajetória, por isso está no mal. E Pedro ficou extasiado e falou, e agora? Lembra daquela que dissemos, muitos irão dispersar-se? Todos os apóstolos sumiram naquele instante. Todos. Não ficou dois, que era João e Simão Pedro. E Simão Pedro falou, e agora? Mas antes disso, deixa eu só voltar um pouco naquela frase, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Jesus disse a Pedro, tu me negarás 3 vezes e o galo vai cantar. E ele disse essa frase posteriormente. E Pedro ficou, como? Por isso que ele ficou muito bravo. Como que eu vou te negar, mestre? Quantas vezes você nega ao Pai? Quantas vezes no seu dia a dia, na sua vida, você nega ao Pai? Que é a sua consciência. Quantas vezes por dia você faz isso? Lembremos, João saiu, os 2 a esmo, foram atrás de recursos, falaram, vamos até Jerusalém. Vamos atrás de Jerusalém. Jesus foi preso, vamos ver se a gente dá um jeitinho. Não é assim, o brasileiro não fala jeitinho? Não dá jeitinho em nada. Vamos dar um jeito na trajetória. O que vamos fazer? E nesse inteirinho, ele ficou preso numa cela, por isso que eu falei das celas, das cadeias, na casa de Caifás, que era o governador. E ele ficou em pânico. Mas Jesus está preso, a gente precisa tirá-lo. A gente precisa retirá-lo. E ficou a público, porque essa cela era um salão muito grande, era um quintal muito grande. Jesus ficou numa cela úmida. E o que se tinha lá? Comemoração da Páscoa. E muitos adentraram a casa de Caifás nas festas. Por isso que eu falei da festa que vocês vão ter agora. Ninguém se lembrou que Jesus existia. Ninguém se lembrou que o Pai, através de Jesus, estava ali. O que vocês fazem nas suas festas? Esta próxima festa do Brasil, será que as pessoas vão pensar em Jesus antes? Será que as pessoas vão pensar em Deus? Será que aquele congestionamento monstruoso que acontece nas vias, as pessoas vão estar pensando em Deus, em Jesus? Foi a mesma cena que aconteceu na casa de Caifás. A mesma cena. Porque o homem é mundano. Ele queria a festa. E dizendo, ele é um traidor. E dizendo, açoitando que Jesus era um traidor. Que Jesus trouxe os salteadores para Jerusalém, para Cafarnaum. E Jesus ficou preso. E Pedro se aglutinou junto às pessoas que lá estavam. Porque a noite estava começando a ficar fria. E tinha uma fogueira. E Pedro foi se aproximar. Antes disso, ele passando na aglomeração, uma mulher, uma serviçal, disse, nossa, mas você não é amigo daquele nazareno que está preso? Você está com ele. Aí Pedro, não estou. Não sou eu. Você deve estar confundindo com outra pessoa. Mas na consciência dele dizia assim, eu preciso arrumar um jeito de tirar Jesus. Então, eu não neguei. Eu simplesmente falei que não sou a mente que mente para si mesmo. Que eu não sou amigo dele. E foi para a mesma aglomeração e foi perto lá da fogueira. E aí um homem disse, ei, você não é nazareno? Você estava com aquele homem lá.
E Pedro novamente fez o quê? Não sou eu não. Não tenho nem que, eu não sou nazareno, não. Sou de outro lugar. Sou de outra região. Estou aqui de passagem. O que vocês estão comemorando? Não, a gente vai comer agora. Quer comer? Vamos comer junto. Ele entrou para comer junto com as pessoas. Quantas vezes você se ilude na vida com pessoas erradas, que levam para os vícios mentais, os vícios das palavras, que você se junta a pessoas para comemorar o nada. Não estamos dizendo que festas não são importantes, reuniões familiares não são importantes, são. Mas estamos dizendo daquela festa e das festas mundanas que o homem participa. E aí Pedro, aquela teimosia dele, ele falou, eu vou arrumar um jeito. Não tem todas as vezes você fala assim, vou arrumar um jeito para minha vida ser melhor. Mas eu não acredito no Pai, mas o Pai nunca vai me ajudar, mas minha vida vai ser melhor. Então você tem a fé humana, não tem a fé divina. Vou arrumar um emprego novo, que bom, é fé humana. Depois chega lá e não acontece nada. E você não teve a fé divina, do aprendizado, do testemunho. Nós vamos falar do testemunho e aprendizado. E numa terceira opção daquele aglomerado, os homens trouxeram as bigas de vinho e estava lá Pedro novamente no meio. Mas foi ele que nos atacou, que atacou aquele guarda com a faca, com aquela faca. Aí Pedro disse, não fui eu, não sou eu. A partir do momento que ele disse, não sou eu, a madrugada se adentrava e todos os galos cantaram ao mesmo tempo. E ele entrou em pânico. Jesus previu e disse que eu o negaria. Não uma vez, mas inúmeras vezes. E a terceira vez os galos cantaram. Quantas vezes? Porque adentrava a madrugada e era comum os galos cantarem na madrugada. Então avisaram a Pedro. Pedro entrou numa situação que vocês vivem hoje de pânico. Sabe, pânico? Ele entrou em confusão mental. Não tinha lá Rivotril, mas ele tinha que ter alguma coisa. Também não tome Rivotril, mas tudo bem. Um ansiolítico na hora, né? Um diazepam espiritual que foi melhor, né? Não tinha aquele diazepam para dar uma tranquilidade. E ele entrou em pânico. E a consciência dele começou a cobrar. Eu deixei de fazer. E Jesus falou do último testemunho. Jesus falou do testemunho derradeiro. Que ele confessou, estou indo embora. É o meu testemunho para vocês entenderem que vocês precisam mudar. E Simão Pedro caiu a consciência. Ele falou, poxa, eu falava tão mal das mulheres, por isso que eu dizia ali, de falar das pessoas. Eu julgava-as. As mulheres adúlteras. Mas como eu já disse aqui, uma mulher adúltera, na época, ela não fazia nada sozinha. Ela tinha que ter um companheiro. Então, o homem dizia que ela era adúltera para ele não se comprometer. Então, ele mentia para ele mesmo. A sombra dele mentia para ele. Então, ela é adúltera, ela tem que se apedrejar de você. Religioso está cobertando a você mesmo. E Pedro fez isso. Não que ele era adúltero, mas ele julgava as pessoas. Ele comentava no mal. Então, ele foi lembrando do que Jesus disse a ele, não faça isso com você. Aprenda primeiro. Você está agora no aprendizado. No dia que você testemunhar ao Cristo e a Deus, terás o reino dos céus. Moral. Uma das morais dessa história. Muitos vêm ao centro ou à igreja, aprendem, tentam aprender, são palestrantes, são passistas, são estudiosos, mas não têm o testemunho diário que o Cristo fez. Não tem o testemunho do dia a dia. E se apega apenas ao aprender. Muita teoria faz mal.
O que Deus precisa dos homens é o testemunho. Então Pedro passou por essa grande tribulação e se agachou, foi à frente do Cristo para pedir perdão. Quantas vezes você pede perdão? Ele foi onde estava Jesus na cela e pediu perdão. E num sonho ele viu Jesus acariciando, dizendo a ele: siga o seu caminho, testemunhe o Evangelho do Cristo. Então não é só aprender na vida, é executá-la. Para você sair da sua prisão, precisa testemunhar. Não é se agachar, se ajoelhar e pedir perdão a Deus. É pedir perdão a você mesmo, as suas ações, e colocar em prática o que o Cristo nos trouxe. Esse é o sentimento que Simão Pedro, começou posteriori, mas ele ficou dias e dias em crise do mal que ele tinha cometido ao Cristo. E dali por diante ele despertou, que foi aí o Calvário, e nós vamos contar a história mais minuciosa do Calvário. Aí ele começou a despertar, após o Calvário, que ele foi o abrigo a uma casa de oração aos leprosos para começar o trabalho de caridade. Mas eu tive que passar a dor, sentir a dor, entender a dor para testemunhar Cristo. Pensemos sobre isso. Quantas dores vocês passam na vida para testemunhar o Cristo? Então, nós temos o testemunho do Cristo. E o aprendizado que o Cristo nos delegou até os dias de hoje. Aprender com o Cristo. Por isso que nós dizíamos logo no início, siga o caminho do Cristo. E tu lá na frente testemunhará a execução do bem. Por isso que eu disse, vem ao centro, estuda, é palestrante, é do coral, é do passe, é do trabalho de desobsessão. Você está falando do centro espírita. Só que lá fora é uma outra pessoa de novo. Não é o mesmo que está aqui. Não estou dizendo isso, estou dando exemplos figurativos para as pessoas repensarem quais são as suas atitudes. E o tempo que pode se perder na terra, ou o tempo que se pode ganhar na terra. Não é assim, minha irmã? O tempo que se ganha aqui. Vocês têm uma grande oportunidade de ganhar muito tempo através de coisas lícitas, do bem e do amor ao próximo. Ah, mas eu não consigo amar. Se ame. Você não precisa passar como Simão, negar todos os dias. Você não precisa. A sua consciência vai te negar. A sua consciência vai te solicitar. E a sua consciência vai negar muitas coisas quando você for chamado ao Cristo. Não é ser beato, nada disso. Isso é uma coisa de beatismo, eu acho na minha particularidade, eu acho uma doença. Mas tem espíritos que precisam passar por aquilo para aprender. Registra, para aprender também. Mas o dia que você se curvar ao Pai e pedir perdão, você será melhor. Você está testemunhando, e a dor ela vem para você um dia testemunhar. Se você não tiver a dor, se o homem não tiver a dor, ele nunca vai testemunhar. Ah, mas eu não aguento mais a dor. A dor é necessária. E nos dias de hoje, por isso que estávamos falando, 2019, ela é muito mais clara a dor. Ela vai afunilar, a porta vai se estreitar, para os homens despertarem. Se eu não me comover, se eu não tiver compaixão, se eu não tiver misericórdia com o outro, como é que eu vou ser melhor? Poxa, mas aquilo lá aconteceu, aquela tragédia. Por isso que eu disse, quantas tragédias nós promovemos diariamente na vida. Dentro do lar, dentro do dia a dia, fora do lar, com pessoas. Não é assim? Tragédias que só nossa consciência sabe. E a gente se veste num rótulo diferente, mas a tragédia é íntima.
É o seu cárcere privado. É a sua tornozeleira, que hoje é tão comum utilizar, os nossos irmãos que saíram do bem, você vai usar. Ah, não preciso. Talvez esteja já usando. Porque tiramos muitas pessoas do caminho, fazemos o mal. Aquela pergunta que você me disse, como é gostoso falar mal, é isso, é uma tornozeleira que eu uso só para o mal, e é gostosa, porque as pessoas gostam disso, elas não querem eu vou dar o meu testemunho aqui na frente, não é isso, testemunho é no silêncio, ouvir, é ter a humildade, que é uma coisa rara no mundo, ser humilde, de reconhecer os próprios erros, os próprios medos, os próprios vazios. Quando você descobre isso, você está pleno no Cristo. Você está pleno. Por que as pessoas vêm a uma casa de oração todas as semanas? Para se melhorar? Para despertar? Senão nunca vai despertar, meus irmãos. Se vocês não me ouvem, não ouvem outras palestras de outros palestrantes, de outros irmãos, não vão melhorar. Porque tem que mexer nas feridas, nas bases das feridas que estão comprometidas há séculos. Por isso que eu falei de vocês antes, que são meus irmãos, meus amigos, minhas crianças, meu tudo. Mas eu preciso despertá-los. Senão eu vou ser o mesmo, voltar o mesmo e ser o mesmo. E se não tiver compaixão, não tiver compreensão, não vai mudar. Eu vou ser bonzinho. Não, você vai ser melhor. É diferente de ser bonzinho. Isso é lúdico. É um lúdico dizer assim, eu sou bonzinho. As pessoas têm que reconhecer pelas suas atitudes de um homem de bem. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ele ser um homem de bem. Proporcionar o bem, não é o bem queridinho para um casal. É o bem coletivo. Mas isso é sociologia. Não, estamos falando do bem espiritual. Sociológico, estamos todos juntos aqui falando da mesma linguagem. Querendo ouvir alguma coisa que me conforte. Não é? Eu vim aqui para ouvir algo que me conforte. Para eu estar no bem. Senão não estaria aqui. Não é? Não teria lógica. Eu iria para casa fazer outras coisas. Descansar, que eu trabalhei. Não, mas tirei meu dia para me recompor. Para eu ser mais feliz. E compreender que eu ainda sou falho, que eu posso melhorar. Isso está na doutrina, está no Evangelho do Cristo, está nas atitudes que o Cristo nos trouxe. Por isso, compreender e aprender e ter o testemunho. Mas minha vida é muito péssima. Se você não recuperar agora, sua vida vai ser pior. Em algum momento, quando você voltar para a pátria, ou mesmo nessa encarnação, quando você deseja o mal para o outro, é para você que está desejando. Quando você fala mal do outro, como a nossa irmã estava colocando, nossa irmãzinha aqui, é o mal que nós estamos colocando para muitas pessoas. E aqui emerge uma energia doente. Ali é uma energia contagiante, doente. Por isso que eu falei das festas mundanas, que as pessoas viram Cristo e estavam rindo dele. É o que vai acontecer agora na próxima festa mundana do Brasil. São festas mundanas. O corpo exposto, drogas, e aí vai, suicídios. Como disse, eu não comentei aqui, disse na última palestra, que Jesus disse, ele já, na última ceia, ele estava dizendo, irá acontecer isso no planeta, suicídios, loucuras e traições. Os próprios apóstolos começaram. E, na sequência da vida, é o que mais acontece. Século 21, como diz da transição, é o que mais acontece. As tramas, suicídios, hoje é comum, e traições. De âmbito coletivo. O que eu faço, irmão, para melhorar? Ore. Assente as ovelhas. Apacente as ovelhas. Assente não, apacente as ovelhas que estão ao seu redor, com o seu exemplo. Você não vai mudar o mundo, mude o seu mundo. Mude o mundo que esteja próximo a você com atitudes. E você melhora. Não, eu vou lá na balada e vou beber todas. Estou mudando o mundo de quem? Da balada. Né? E vão beber tudo para esquecer. É o que vai acontecer daqui a algumas semanas. Né? Já acontece antes e depois. O que mais tem
nos umbrais, são essas festas. Ah, mas eu não participo aqui, mas você esteve no bem? Senão você vai voltar e vai também lá entrar, pegar uma chavinha, também quero entrar nessa festa e sair. E não vai perdoar, não vai entender o perdão e não vai se amar. De novo, volta para o plano espiritual triste. Triste. Mas triste. É assim? Quer voltar? Não. É, dona Diva, não complica. Não é assim, seu Vitor? Quem é o complicado da história? Sou Joe. Não é assim? Quem que é o complicado da história? São vocês que voltaram para a Terra. Não é só o Vitor, é todos, não é só ele. Ah, eu estou isento. Não, são todos que voltaram para a Terra, são complicados. Ah, irmão, mas você está falando isso descaradamente. Não, vamos lá. Meus irmãos queridos, vocês estão na Terra porque são merecedores. Melhor assim? Melhor, né? Descarado é uma coisa muito, né, impregnante, né? Depois o pessoal ouve no YouTube, como o Espírito diz isso? Você quer que eu diga o quê? Para despertar essa massa. Senão não desperta, senão não vai com nenhum valor. Vocês vão lembrar da prisão, vão lembrar da tornozeleira e vão lembrar do testemunho. E de aprender em oração, para ser melhor. É isso que eu espero que vocês tenham a conclusão da palestra de hoje. Isso foi com Pedro, que era igualzinho vocês. Claro, tinha um ancião, ele foi escolhido, mas vocês também são escolhidos. Por que não são? Vocês são os filhos de Deus, nós também. Ninguém está isento disso. Ninguém foi privilegiado, ele tem que passar várias dores. E ele foi decapitado, foi crucificado de cabeça para baixo. Você queria ser? Será que não era você que estava lá? Ave? Quando nós temos ódio, rancor e raiva, você vai falar ave? Ave nada. Você tem ódio, rancor e raiva e fica com ela. Impregnado e fala mal de todo mundo. Já levanta lá no... É triste isso, né? Vamos terminar? Terminamos? Vocês, como pessoas extremamente inteligentes, receptivas, entenderam a mensagem, né? Graças a Deus. Os dorminhocos, aqueles foram tratados também, não tem problema nenhum. Né? Boa sorte, boa sorte. Entendeu, minha irmã? Testemunhar. Essa palavra aqui, o homem do mundo é mais frágil, porque ele tem a fragilidade dele. E também não usa isso como uma muleta do que perverso. Mas o homem também é perverso. Tem irmãos doentes, muito perversos. Agora, eu não quero ser igual, mas eu sou frágil. Eu tenho minhas doenças, tenho as minhas justificativas, tenho as minhas condenações, tenho meus julgamentos, que como está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, também diz assim, não julgueis para não ser julgados. Claro que vocês vão ter um senso crítico, mas não traga para você especificamente. A pessoa está doente, ore por ela. Não fique julgando. Ah, mas você, bonzinho? Não, você vai ser melhor. Bonzinho, só o Pai. Somente Ele é bom. Ele tem o crédito de dizer assim, ele não fala isso, ele nunca disse isso, mas Ele é bom. Quem está nas esferas crísticas, esferas iluminadas, está próximo. Aí é a bondade. Aí são irmãos em paz, que lutam por vocês, como nós. Que vibram por vocês, como nós. E vocês não se percam. Até 57. Com certeza não estará mais aí. Mas, não, pode ser, talvez você esteja da idade do seu pai. Um pouco mais para frente, talvez você esteja. Espero que sim, né? Cuidem da sua saúde. Cuide do corpo e do espírito. Espíritos doentes não chegam a Deus. Espíritos doentes não chegam a Deus. Não se dispersem do Cristo, como fizeram os apóstolos em algum momento. E lavar os pés antes, hein? E depois, fui embora. Com medo. Depois cada um se entregou no testemunho, cada um deles. Como Mateus, que foi Levi, depois Mateus, Lucas, Marcos, Tiago,
né? A pressa, você não está com pressa. Que é isso? O Vitor está ali, ó. O homem hoje é cheio de pressa. Nós vamos no próximo falar um pouquinho de pressa. Né? Aí eu falei dos talentos, né? Terminamos, né? Deram para entender? É por isso que é simples a palavra. E o Cristo sempre falou de uma palavra simples, não de uma palavra complexa. Por isso que todas as parábolas que eu criei, mais uma vez, eu volto para cá e terminar. Todas as parábolas são histórias, são contos que os próprios apóstolos não entendiam. Então são histórias. A parábola do semeador, o poder da fé, a fé remove montanhas, montanhas que vocês arrumam, né? Bem-aventurados os aflitos, as aflições que vocês arrumam também, né? Sede perfeito, todo mundo quer ser perfeito, mas ninguém é, e assim sucessivamente. Isso cabe a todos repensarem, entenderem que a vida é rápida. Rápida, viu, Bárbara? Rápida. Pense assim, para você fazer alguma coisa, né? Boa. E vamos fazer. Agora faz. Ele sai daqui pensar, e agora eu vou ter que fazer. Não posso mais fazer aquilo, não. Não, e na próxima parece aqui também, tá? Não se acomode. Tá bom, meus irmãos? Quando é que é? Que mês que é? Abril, né? Abril, estejam aqui na segunda, quarta-feira. Espero que todos voltem. Claro que voltarão. Claro. Se alguém desencanar, eu ajudo. Mas isso não é bom? Menos mal, né? Oh, menos mal, né? Seu pai te mandou um recado? Você passou o recado para ele? Então, te mandou um recado. Não, foi. Então, família. Estarem juntos, próximos e se amarem. É isso que ele diz lá. É preciso que eles se amem. Então, por favor. Não adianta ir lá em Minas comer pãozinho de queijo e... né? Deus abençoe. Entendemos? Ficou claro? Vai dormir assim? Com isso no pensamento? Espero. Que eu vou te visitar. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Pode tirar aqui para mim.